Fala, galerinha do SSA 1. Vamos continuar Biologia com Rosângela Martins. Gente, na aula anterior nós trabalhamos membrana plasmática, só que através dos transportes. Vimos transporte ativo, passivo e seus tipos. Só que eu vou fazer uma abertura de um tipo de transporte que é muito cobrado pela UPE. Sabe qual é? É osmose. Por quê? Porque a osmose, ela pode se mostrar de duas formas, dependendo do tipo de célula. Se for uma célula animal, ela se comportará de um jeito. Se for uma célula vegetal, ela vai se comportar de outro. Vamos dar uma olhadinha? Osmose, não esquece que é o líquido. De onde para onde? Se ele é passivo, não vai gastar energia. E a água? Bota aí, olha. Escreve aí uma observação. A água sempre vai atrás do meio mais concentrado. Ele vai sempre atrás da concentração. A água vai para o papel e não o papel vai para a água. Eu posso colocar um papel na pontinha de uma pocinha e logo menos todo o papel vai estar encharcado, porque a água vai para o meio mais concentrado. E isso é passivo, tá? Então, olha só. A estrela das células do tipo animal, células eucarióticas, olha, a estrela é essa daqui, é a hemácia. Para os mamíferos, a hemácia ela é anucleada, mas ela tem uma grande concentração da proteína de transporte hemoglobina. Mas vamos desconsiderar esse momento. Só o que me interessa de fato ali dentro é a quantidade de sais que existem aqui dentro da hemácia, do glóbulo vermelho. E acredite, existe um padrão. E por termos consciência quantitativa desse padrão de sais, a gente consegue perceber a motivação de um meio mais concentrado para o menos concentrado. Esse transporte da água, tá? Se vai ser osmose, a gente vai dar uma olhadinha agora. Aqui dentro da hemácia é uma célula bicôncava. Ela tem uma concentração, gente, de aqui dentro, meio intra, 0,9% de NaCl, de sais. Beleza? Então, olha só, esse é o padrão fixo dela. Aí eu vou pegar ela e vou mergulhar numa solução. Solução, soluto mais solvente. Eu já sei a concentração de sais da minha hemácia. Aí está aqui o recipiente, tá? Então, nesse recipiente, ao mergulhar, eu vou fazer assim, ó. Eu vou mergulhar ela aqui e vou botar uma seta simbolizando com o passar do tempo. E aí eu vou botar a hemácia como ela ficou. E nós vamos perceber o que é que deve ter acontecido, tá bom? Então, olha só. Coloquei a substância líquida e mergulhei a hemácia. Nessa hemácia, com boa vontade, ela está idêntica a essa daqui, tá? Que também está, ela, 0,9%. Tudo bem? Então, olha só, eu vou analisar agora a situação. Com o passar do tempo, o que deve ter acontecido com essa hemácia que foi mergulhada? Aí você vai olhar aqui e... não estou vendo nada demais nela. Ou seja, poxa, não aconteceu nada. Vai ver que as concentrações eram as mesmas. E aí não motivou a água nem a entrar, nem a sair da hemácia. Porque não é a água que transita de onde para onde, deixa eu escrever aqui, para você ficar olhando, tá? Quando for osmose líquido, vai ser do meio hipotônico para o meio hipertônico. Quem está passando? H2O. Tá? Fica olhando ali. Então, não aconteceu nada. A ideia que a gente tem
é que eu já sei que ela é 0,9. A ideia é que também fora era 0,9, no meio extracelular. E nada aconteceu. Vamos ver agora uma outra modificação. Oh, gente, olha só. Ela está toda murcha, crenada, murcha. Peraí, se ela está crenada, o que deve ter acontecido? Se você falou aí que a água entrou, errou, né? Murchou. Mas se você disse que a água saiu, perceptivelmente dá-se uma ideia de que houve uma saída de H2O. Se é H2O, eu já sei que é osmose. Peraí, e se a água saiu, todas as vezes que a água se movimenta, ela, para osmose, ela sempre vai atrás do meio mais concentrado, hipertônico. Você acabou de encontrar o meio hipertônico. Então, o meio hipertônico, nesse nosso segundo exemplo, é o meio intracelular ou meio extracelular? O extra, né? Por quê? Porque a água foi atrás da concentração, do meio mais concentrado. Então, eles perguntam, tá? Olha, se perdeu é porque fora encontrava-se hipertônico. Automaticamente, dentro era hipotônico. Beleza? Antes era desse jeito aqui, ó. Olha como ela ficou, murchou. Vamos fazer uma outra situação. Observe que alteração. Ela está inchando. Muito inchar. Eita, ela chegou a se romper, ó. Agora eu não sei, o que você acha? Entrou água ou saiu água? Muito lógico, né? Então, pela lógica, a gente entende que entrou H2O. Mas isso é básico, é entendível, dá para perceber. Agora, a outra parte que você vai interpretar nos textos é o que deve ter motivado a passagem da água para dentro da célula. Mais uma vez, a gente vai recorrer ao nosso conceito. O que deve ter acontecido é que a água sempre vai atrás do meio mais concentrado. Qual é o meio hipertônico do nosso terceiro exemplo, o nosso exemplo C? O hipertônico passou a ser o meio intracelular. Porque subentende-se que fora, ou seja, do meio extracelular, encontrava-se hipertônico. Ou seja, o meio extracelular encontrava-se hipotônico e o meio intracelular hipertônico. Foi isso que motivou a entrada da água. Mas entrou tanta água que a célula, olha para aqui, ela entrou no estado de lise, tá? O rompimento. E essa célula já era, gente. Foi rompida, perdeu. Então, se estamos diante de uma situação de osmose, é a água que passa. E por que eu escolhi a hemácia? Porque ela está representando uma célula animal, tá? Mas poderia ser um outro tipo de célula. Uma célula existente nos fungos. Dependendo dos fungos. Porque tem alguns fungos que têm parede celular. Fungos sem parede celular, tá? Poderia ser do protozoário, que não tem a parede celular. É importante saber que estou falando de uma célula que não tem uma proteção maior, não tem um reforço. Por isso que vai acontecer esse tipo de situação aqui. Vamos dar uma olhadinha vendo em uma célula vegetal. Se a célula for vegetal, a mesma osmose
Será que nós teremos o resultado de crenação e a lise? Será? Olha só, não esquece que uma célula vegetal, ela tem um reforço a mais. Ela tem o que chamamos de parede celular. Parede celular. E dentro da célula, continuaremos, olha, com a membrana plasmática normal. O material genético isolado, simbolizando a célula eucariótica. E um outro componente muito importante, gente, é esse organoide aqui. Ô, Rosângela, não tem outros organoides, não? Tem sim. Só que eu estou aqui enfatizando os componentes que vão participar desse transporte. A parede vai ter um diferencial incrível. A presença deste organoide membranoso chamado de vacúolo. Vacúolo, só que não é um vacúolo qualquer, é um vacúolo osmótico. Quando eu chamo de vacúolo, é qualquer estrutura membranosa que vai guardar, reter alguma substância. E se eu digo que é osmótico, é porque ele tem a responsabilidade de armazenar água ali dentro do recipiente, desse recipiente natural, que é o vacúolo, tá? Então, olha só, com boa vontade, nós estamos diante de uma representação de uma célula com caráter normal. Vamos olhar aqui. Situações em que vão motivar a célula a mudar o seu aspecto. Olha lá, não esquece que é osmose. Então, com muito boa vontade, olhei para a célula e nada aconteceu. Boa vontade, tá? Deixa eu mudar uma outra alteração aqui para vocês perceberem. Deixa eu colocar aqui veja, até a parede celular, ela está sinalizando que alguma coisa aconteceu. Ó, e olha que eu não desenhei tudo. Qual a ideia que você tem? Opa, é que alguma coisa diferente aconteceu nela. Deixa eu trazer uma outra situação aqui. Deixa eu botar aqui esse nome em outra posição. Olha como ela está agora. Veio para cá. Tá aqui, ó. Olha a alteração dela. Olha a diferença. Já está mostrando o que aconteceu. Aliás, eu não vou nem alterar agora, que seria o meu quarto exemplo. Vou botar normal. Você vai se questionar, Rosângela, vai ser igual a normal? Tá? Bem, com relação à parede celular, o primeiro exemplo que faz com que você perceba que teve uma alteração é esse aqui. Vamos botar aqui agora o número 1, número 2. É o número 2. E esse aqui eu vou botar um 3. Você vê que a parede, ela se modificou para fora. Mas o meu conselho é que você não olhe apenas para a parede. Olhe também para o vacúolo osmótico, tá? Esse aqui que eu havia redigido ali o nome dele. Vacúolo osmótico, beleza? Então, olha para aqui. A membrana plasmática também vai te ajudar. Então, com muito boa vontade, nós estamos com esta célula com aspecto normal. Quando a gente olha para essa, gente, olha como já chamou a atenção o vacúolo. Muito dilatado. Isso quer dizer que o quê? Bem, é o que possivelmente está acontecendo que você está falando. Eu acho que você está colocando essa água para dentro. Olha para aqui agora. Não posso repetir aqui, porque é uma alteração.
Só que eu vou perceber essa alteração aonde? Aqui, ó. Olha, você já percebeu? Ah, se você não entendeu, então só dá uma olhadinha aonde? No vacúolo. Olha para o vacúolo. Que problema sério. Bem, são 3 exemplos em que o vacúolo e a parede celular, eles vão dar aquela complementação nesse processo de osmose desta célula vegetal, tá? A célula agora, ela é vegetal. E o que tem diferente na vegetal? A presença do vacúolo osmótico e da parede celular. São importantes porque sinalizam para a gente se a água entrou ou se a água saiu. E a própria célula também demonstra, com a sua representação, que ela reage de uma forma mais resistente, de certa forma, pela presença da parede celular. Ela vai exercer um papel fundamental, coisa que na célula animal a gente não pôde conter. A célula explodiu, a célula, enfim, ficou toda murchinha, mas essa daqui murchou, mas segurou ali. Tipo, eu posso voltar numa boa, sem causar danos. Essa daqui, eu vou atingir o meu máximo e posso voltar ao normal. Qual o nome? Que situação que está acontecendo aqui? Aqui, olha, normal, tá? Rolou ali um equilíbrio. Essa daqui, obviamente, entrada da água. E eu já encontrei o meio que antes esta célula era considerada hipertônica. Entenda, ela está desse jeito após a entrada da água. Para a água entrar, a célula encontrava-se em hipertonia. Antes ela estava muito concentrada, por isso que a água entrou. Mas entrou tanta água, que ela ficou túrgida. É o termo turgência, muita água. Só que, ao contrário da célula animal, não vai estourar. Porque quem é que vai impedir esse rompimento? A parede celular, tá? Nesse caso aqui, a parede não foi mexida, permaneceu. Mas a membrana plasmática, ela se deslocou, se soltou da parede. Tamanha foi a saída da água. Se a água saiu, porque foi influenciada para o meio hipertônico, porque eu já sei onde está o hipertônico, está fora. Bem, eu encontro o hipertônico e inverto no que está dentro. Se fora é o hipertônico, por que eu sei que é o hipertônico? Porque a água saiu. Por que eu sei que dentro estava hipertônico? Porque a água entrou. Então, eu vou inverter aqui, por fora, hipotônico, e aqui dentro estava hipotônico. Com relação a isso, eu acho que você já detonou. Agora, tem uma situação que a UPE gosta muito de perguntar, que é uma situação muito característica lá nas cactáceas, tá? A situação é chamada de, olha, é uma perda, refração, tá? É uma perda extrema de água. E ela pode ficar totalmente retraída. Olha só. Ela consegue perder, é um exemplo clássico, lá nas cactáceas. A água sai tanto, olha, que a parede celular, acredite, ela vai ser puxada nesse processo de retração. Ela perde muita água. Então, é possível fazer isso, acontecer isso? É. Beleza? Então, isso daqui é um exemplo clássico das cactáceas.
perda excessiva de água, que até a parede ela se retrai. Ela acompanha a saída da água, mas é uma saída de água brusca. Gente, no nosso dia a dia, na sua casa, você pode ter contato com esse tipo de situação aqui, sabia? Tua mãe pode comprar aquele alface murchinho. E o que é que você vai aplicar nesse alface? Um processo de osmose para refazer a estrutura daquela alface. Então eu vou colocar ela onde? No meio hipotônico, estimulando o quê? Estimulando a entrada da água. E passado alguns minutos, a sua alface vai estar verdinha, verdinha, sem problema nenhum. Agora cuidado, na tua salada, se sua mãe temperou a salada antes de servir, mas passou muito tempo com aquele sal sobre a salada, quando vocês forem se alimentar, como é que vai estar a salada? A alface toda murcha. Por quê? Porque o meio externo com sal vai motivar a saída da água. E a tua alface vai murchar, tá? Um outro ponto para a gente finalizar, olha só. Eu vou pegar agora o transporte em bloco. Quando eu trabalhar transporte em bloco, o que acontece? Ele vai ser até, por sinal, ressaltado quando eu falar do lisossomo, tá? Transporte em bloco. Se liga. Em bloco significa muitos ao mesmo tempo. Ô, Rosângela, e esse transporte acontece como? Para fora da célula, para dentro da célula? Endocitose. Quando eu uso o termo endocitose, significa entrada. Entrada, né? Na célula. De quê? Pode ser sólido ou pode ser líquido. Se a entrada na célula for de sólidos, soluto, mas poderia ser líquido, solvente. Aí o que acontece? Eu estou falando de uma entrada de. E como é que vai ocorrer essa entrada? Olha, se for soluto, eu vou chamar isso de fagocitose, tá? Se for líquido, pinocitose. Gente, fique esperto. O PE, ela diz que também pode ser pinocitose, se ao invés de líquido, vou fazer aqui como se fosse uma exceção, ao invés de líquido, também pode ser, olha, micropartículas. Pois é, o PE também diz isso. Pode ser partículas tão pequenininhas. E como é que ela vai entrar? Eu vou colocar assim, ó, número 1 aqui para fagocitose e número 2 para pinocitose. Se for o número 1, o que acontece? A membrana plasmática, ela se modifica toda. E um dos pontos mais característicos da fagocitose, gente, é ter isso aqui, ó, que a gente chama de pseutópodos, que são chamados de falsos pés, tá? É bem característico dela. Isso aqui pode até ser um exemplo de uma ameba. Uma ameba que é uma célula eucariótica e ela está aqui, ó, emitindo seus pseudópodos para poder englobar, colocar para dentro uma possível partícula sólida e grande, né? Então, nesse momento aqui, você está diante, olha, de um fagossomo. Se liga. Entrou, soltou, olha, a membrana já se regenerou, olha, e ele acabou de ser englobado totalmente. Então, o que é isso aqui? Você está diante de um fago, porque é sólido,
Fagossomo. Entrada, fagocitose. Mas, se for líquida, será que vai ter a presença dos falsos pés, pseudópodos? Vai não, gente. O exemplo 2, eu posso fazer assim, ó. Pinocitose, o clássico exemplo, é uma célula passando por um processo, olha, de invaginação. Não cria os prolongamentos citoplasmáticos, que a gente chama de pseudópodos, tá? E esse processo de invaginação vai chegar a um determinado momento que o líquido ou a água esteja completamente dentro da célula. E ela vai se refazer. Porque ela tem essa característica de ser regenerável. Se isso aqui é H2O, pinocitose está ali dentro desta nossa célulazinha aqui. Tá? E qual o nome dado a esta estrutura que acabou de entrar? Pino. De líquido, pinossomo. E ele acabou de ser englobado. E para concluir nosso processo de bloco, transporte em bloco, não apenas entra, mas também pode sair. A saída é chamada de plasmocitose ou exocitose. Esse tipo de transporte aqui, nós vamos rever quando eu for mostrar para vocês o tipo de digestão. Só para registrar para vocês, exocitose é o mesmo que plasmocitose. Ou seja, está diretamente relacionada à saída, eliminação, tá? E a célula, após um processo de digestão, quer seja por um fago, você vai ver mais adiante, um lisossomo secundário aqui, ó, ele já fez a digestão, olha. Aí chega o momento em que ele vai ficar apenas com resíduos aqui dentro. Por enquanto, nada de resíduos. O que for bom vai ser lançado para o meio intracelular. Mas o que não presta, a célula se encarrega de se deslocar para uma das extremidades da célula aí, ó, eliminar os seus resíduos. É um processo, assim, de excreção celular, plasmocitose ou exocitose. Exocolocação para fora. Pois é, coleguinhas, pega esses assuntos, aplica no exercício e até o nosso próximo encontro.